They're playing basketball. We love that basketball. Bem-vindos, todos os ouvintes do nosso podcast semanal sobre NBA, o Brasquete. E nessa semana eu, Pedro Bial, estarei aqui com o Ângelo e vamos continuar a nossa análise a nossa análise tanto do que se passou nessa temporada quanto do que a gente projeta para a próxima, voltando nessa semana à Conferência Leste, tratando do 10º até o 6º colocado na última temporada, que são Detroit Pistons, Miami Heat, Chicago Bulls, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Meu destaque dessa semana eu vou fazer 2 destaques negativos. Primeiro, mais uma vez a ausência do Diego, o único que está sentindo sua falta, Diego. E o outro é uma coisa bem pessoal para mim, porque para quem não sabe, eu moro em Brasília e como fã de basquete eu acompanhei durante algum tempo o Uniceub, né, o time aqui da capital, os Lobos do Cerrado, que representavam tão bem a nossa cidade, múltiplas vezes campeões do NBB, 3 vezes campeões do NBB, 4 vezes campeão brasileiro. E hoje a gente recebeu a notícia de que o time não vai disputar o Campeonato Brasileiro nessa temporada por falta de patrocínio. É uma questão complicada, é muito sobre a característica do nosso país de falta de apoio ao esporte como um todo, mas infelizmente a gente não tem nada que fazer e bola pra frente. Mas deixando o pessimismo de lado, fala, Ângelo, qual é o seu destaque de hoje? Salve, Pedrão, salve, ouvintes do Brasquete. O meu destaque para o podcast de hoje é que, como vamos falar do Milwaukee Bucks, o time, na moda da casa, vem prometendo ser uma das sensações da próxima temporada. E também considero um destaque negativo a saída do Brasília da NBB e o fechamento da equipe, e principalmente a parte do esporte brasileiro ser tão sucateado. É realmente uma tristeza. O Brasília era uma equipe que eu admirava bastante e já proporcionou bastante jogos memoráveis, principalmente naquela época que travou uma rivalidade forte com o Flamengo. Mas então, se o basquete brasileiro vai capengando um pouco, o norte-americano promete muito para a próxima temporada e a gente vai falar sobre alguns times hoje. Então, vamos lá. Why you babysitting? Only 2 or 3 shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. Começando hoje, o Ângelo vai começar a falar do 10º colocado da temporada passada da Conferência Leste, que foi o Detroit Pistons. Tá com você, Ângelo. And now, your 2015-16 Detroit Pistons! Olha, Pedrão, o Detroit Pistons ele terminou em 10º da Conferência do Leste, com 37 vitórias e 45 derrotas na temporada. Só a título de comparação, o 10º colocado do Oeste, que a gente tratou da semana passada, o Denver Nuggets, ele teve 34 vitórias e 48 derrotas. Ou seja, o Pistons fez uma campanha melhor que o Pelicans e acabou ficando fora dos playoffs também, mesmo na Conferência Leste. O que indica que na temporada passada, pelo menos, a coisa foi mais equilibrada no Leste. O Pistons, no começo da temporada passada, eles estavam projetados para começarem com o Red Jackson na armação, o Kentavious Caldwell-Pope na armação, o Tobias Harris na ala, o Marcus Morris no ala pivô e o Andre Drummond no pivô. O Pistons foi uma equipe jovem, até a 9ª equipe mais jovem da liga, com média de 25,4 anos de idade, e uma equipe que teve um saldo negativo de pontuação, fez 101,3 pontos por jogo e tomou 102,5 pontos. Não foi uma equipe que não soube aproveitar com maestria a criação dos arremessos, convertendo apenas 44,9% e sendo a 22ª equipe nesse ranking. Olha, a expectativa do Pistons, após eles terem ido na temporada 2015-2016,
eles terem ido para os playoffs, mesmo que isso significou sofrer uma varrida do Cleveland, muito se pensava que o Pistons ia dar o próximo passo, ia solidificar a sua base e ia procurar adicionar mais talento para conseguir se estabelecer na contenção para playoff e procurar alguma coisa a mais. Mas pode-se observar que isso não aconteceu e o Pistons passou uma temporada de muita instabilidade. A equipe sob o comando do Stan Van Gundy, acabou tendo, bem resume os altos e baixos mesmo da equipe, passou numa temporada bem discreta, fazendo do seu mando de quadra um mando de quadra forte e perdendo bastante partida fora de casa. Continuou a se observar que a equipe do Pistons carecia de arremessos, mas a equipe, como eu disse na introdução, não foi às compras na Free Agents, nem se procurou se movimentar e acabou amargando uma 10ª colocação. Eu acho que a inquietação do Van Gundy nessa off-season agora de 2017 mostra como foi decepcionante a temporada do Pistons 2016-2017. Quem estava conectado muito às mídias sociais lembra que várias vezes apareciam os reports. O Stan Van Gundy está colocando todos os jogadores do seu elenco na lista para trocas, incluindo o Reggie Jackson e o Andre Drummond. Ele queria montar uma equipe com mais versatilidade ofensiva e uma equipe mais aguerrida em quadra, o que acabou fazendo com que a equipe tomasse um grande chacoalhão durante a agência livre. O Pistons acabou selecionando no draft o Luke Kennard, um alarmador, que arremessa bastante de 3 pontos. E também tem aquela questão de arremessar de qualquer lado da quadra no catch and shoot com uma boa qualidade. Ele selecionou ele via draft e fez uma troca que foi muito importante, que foi trocar o Avery Bradley trazer o Avery Bradley dos Celtics e mandar o Marcus Morris para os Celtics. Essa troca foi muito significativa, pois o Avery Bradley foi um jogador que, devido às proporções, teve sua melhor temporada na liga na temporada passada pelos Celtics, e ele foi trocado pelo Marcus Morris, que era uma necessidade da equipe dos Celtics, mas não era um jogador indispensável na equipe de Detroit. Também a equipe assinou com Langston Galloway na agência livre, um armador com características mais de infiltração e também com a bola de 3 pontos mais refinada para poder substituir a lacuna do Reggie Jackson, e acabou assinando também com Anthony Tolliver, que aí não tem nem explicação para alguém assinar com Tolliver, só assinaram mesmo. Saíram da equipe perdas consideradas significativas, se você for analisar assim. Saíram o Marcus Morris, na troca que trouxe o Avery Bradley, e saiu quem teve os Caldwell Pope. Justamente nessa questão de fazer uma equipe mais aguerrida defensivamente e uma equipe que refinasse mais os seus arremessos, o Van Gundy acabou não ofertando a quantia absurda que o Caldwell Pope acabou assinando com o Lakers, que eu acho que foi na casa dos 17 milhões por um ano, e acabou deixando o jogador ir embora. A equipe também perdeu o Aaron Baines, que na agência livre fechou com os Celtics, e era um jogador bem versátil para a posição 5. O lineup titular projetado do Pistons para a próxima temporada tem o Reggie Jackson na armação, o Avery Bradley na ala armação, Stanley Johnson na ala, Tobias Harris na ala pivô e Andre Drummond no pivô. O grande destaque aí vem para a equipe, não é a questão de adotar um small ball, mas a equipe com o Andre Drummond fixo no pivô, ela vai usar uma rotação mais baixa nas outras posições, principalmente trazendo Tobias Harris para jogar na posição 4, e vai cobrar espaço do Stanley Johnson na posição 3, ele vai ter sua oportunidade, e vamos ver se agora ele vinga na sua terceira temporada na liga. Acho que
o Pistons ele vai estar bem amparado com a vinda do Luke Kennard para puxar o banco, mas Gabriela! eu acho que a equipe do Pistons poderia ter tentado ser mais agressiva nas suas movimentações. Dá para ver que o Van Gundy ele não está totalmente satisfeito com a projeção da equipe, então espera-se que em breve venham mudanças. Minha projeção para o elevador do basquete é que o Pistons na próxima temporada suba da 10ª posição para brigar pelas posições finais de playoff. Pedrão, a minha pergunta para você é: o Avery Bradley foi um jogador que especula-se que ele vai ganhar até contrato máximo ao final da próxima temporada, e o Van Gundy já anunciou que o Pistons vai exceder qualquer limite salarial que for necessário para renovar com ele. Você acha que qual vai ser o impacto do Avery Bradley na equipe de Detroit? Ele pode acabar se tornando um All-Star pela primeira vez? Bom, Ângelo, eu acho difícil que ele seja All-Star porque, assim, eu acredito que ele possa jogar como um All-Star, mas acho difícil que ele esteja no All-Star Game, exatamente porque ele é um guard e o número de guards que vai pro All-Star Game é um pouco mais limitado que o número de forward centers. Então, a gente pensa, na conferência tem ótimos guards, né? Por exemplo, o Kyrie Irving, o Isaiah Thomas, o John Wall, o Kyle Lowry, DeMar DeRozan. Então, esses caras estão à frente dele e eu acho difícil que ele vá para o All-Star Game. Mas não acho impossível que ele vire um líder desse time, tanto defensivamente quanto ofensivamente, porque a gente sabe que a defesa dele é muito boa, mas o jogo ofensivo dele ainda pode melhorar. E só fazendo uma errata, você tinha dito que no começo que o 10º colocado da Conferência Oeste foi o Denver Nuggets, na verdade foi o New Orleans Pelicans, mas o recorde você passou certinho. Mas no mais é isso. Valeu pela correção, desculpem torcedores do Denver Nuggets, do Pelicans. Eu concordo com você, o Bradley é um dos jogadores que eu mais gosto na liga. Eu acho que ele é um jogador que acaba sendo subestimado pelo seu trabalho que faz, é um dos melhores reboteiros da posição 2 da liga, que para um jogador baixo é bem impressionante. Eu acho que o Bradley pode sim se tornar, franchise player não, mas uma cara para puxar a equipe do Pistons de volta, a equipe tradicionalíssima que todo mundo conhece, e já com a nossa projeção do elevador do basquete, deve ser uma equipe que deve voltar aos playoffs na próxima temporada. Seguindo a nossa projeção, a gente vai falar de umas maiores surpresas da temporada passada agora. Pedrão, com você na 9ª colocação do leste, o Miami Heat. Então, Ângelo, vamos ao Heat. O Miami Heat, temporada passada, teve um recorde dividido de 41 vitórias e 41 derrotas, que foi o mesmo recorde do Chicago Bulls, porém, por critérios de desempate, ficou na 9ª colocação e assim não fez os playoffs. O time do Miami Heat tinha uma média de idade de 26,5 anos e acertava 45% dos arremessos de quadra. Além disso, fazia em média 103 pontos por jogo e tomava 102 pontos por jogo, dando por volta de um ponto positivo por jogo, né? O que é um ótimo stat para o time tentar repetir nessa temporada, manter essa característica positiva, né? Na temporada passada, o Heat saía jogando, a projeção era com Goran Dragic, Tyler Johnson, Justice Winslow, o Chris Bosh e o Hassan Whiteside, mas a gente teve alguns problemas com essa lineup durante a temporada, como essa era uma lineup projetada, então, mas o Chris Bosh foi reprovado nos exames físicos antes da temporada começar e acabou não jogando a temporada, e inclusive
agora nessa temporada teve sua aposentadoria concretizada em um comum consenso entre ele e o Heat. Também o Justice Winslow é um jogador que se machucou muito e não conseguiu manter uma constância ali na posição 3. Além disso, o Tyler Johnson durante a temporada perdeu espaço para o Dion Waiters, que foi um cara que não veio com tanto abalo, tinha saído do OKC numa posição meio estranha, porque ele foi uma pick muito alta do draft, foi a pick número 2 do draft pro Cleveland. Depois não jogou o que se esperava, foi pro OKC e acabou indo pro Heat, mas no Heat encontrou seu basquete e proporcionou bons momentos para a torcida, como por exemplo aquele game winner em cima do Golden State Warriors, que foi de bem longe, foi um game winner bem bonito. E falando em proporcionar bons momentos, o time do Heat oscilou durante a temporada. Começou a primeira metade da temporada foi péssima pro Heat, chegando no momento a ficar 19-33, se eu não me engano, no score, e era inclusive o segundo pior time da conferência, só ficava na frente do Brooklyn Nets. Quando aconteceu algum tipo de mudança, né, dentro, a gente não sabe direito o que foi, os jogadores ganharam uma energia e decidiram que iam alcançar os playoffs. Provavelmente eles perceberam que os outros times também não davam muito longe deles, dava pra chegar. E foi o que aconteceu. O Heat fez uma segunda metade da temporada extremamente boa. Ganhou, por exemplo, do Golden State Warriors, como eu disse. Só que não foi o suficiente para chegar nos playoffs, né? Na off-season passada, o Heat foi criticado por ter dado um contrato bastante alto e longo pro Tyler Johnson, que foi de 50 milhões em 4 anos. E seja dita a verdade, ele não jogou para merecer esse contrato essa temporada. Foi um jogador bem meia boca, vamos dizer. E entrando nessa temporada, a gente pode dizer que o Heat fez de novo essa questão de dar contratos um pouco supervalorizados e longos para jogadores de cunho duvidoso, que foi, por exemplo, o Kelly Olynyk e a renovação com o James Johnson, que os dois são jogadores que podem ser bons componentes de elenco, podem agregar ao time. O Heat abriu mão, por exemplo, do Josh McRoberts. Na verdade abriu mão não, ele queria se livrar do Josh McRoberts. Perdeu o Chris Bosh e também perdeu o Willis Reed, que foi um cara que surgiu bem no time na temporada passada. Todos da posição 4, né? Então seria importante manter esses dois jogadores, mas eu considero que o valor foi um pouco alto. Falando também em posição 4 para 5, escolheu no draft o Bam Adebayo, que jogou bem na Summer League e os torcedores do Heat esperam que ele possa ser um bom complemento ali quando o Whiteside precisar descansar, até mesmo possivelmente, se for necessário, jogar ali na posição 4, né? Mas eu acho que ele é mais mesmo um reserva do Whiteside. Também conseguiu manter o Dion Waiters, também com um contrato um pouquinho alto, mas foi um preço necessário para manter um jogador que foi tão importante para o time nessa temporada. O time projetado para começar jogando essa temporada para o Heat o Goran Dragic, Dion Waiters, Justice Winslow. Aí na posição 4 pode ser ou James Johnson ou Kelly Olynyk, e o Hassan Whiteside na posição 5. Para mim, no elevador do basquete, o Miami Heat sobe, mas eu acho que sobe bem pouco. Eu acho que o Heat chega aos playoffs nessa temporada, exatamente porque times como a gente vai falar hoje do Bulls, do Pacers e depois no outro programa do Hawks, são times que na minha visão vão cair bastante e vão deixar espaço para times como o Heat brigarem, e eu vejo o Heat em melhor condição que talvez os outros concorrentes para chegar. Mas chega ali na 8ª ou na 7ª posição no máximo. Não vai passar disso para mim. Mas o Spoelstra se mostrou nessa temporada como realmente se firmando na liga, porque muita gente dizia que era bem fácil o trabalho dele quando tinha LeBron,
quando tinha o Wade numa boa fase, o Chris Bosh. Então, nessa temporada ele mostrou realmente que pode ser um técnico muito bom mesmo sem essas grandes estrelas. Ângelo, a minha pergunta para você sobre o Heat, a gente está observando assim que o Heat está acumulando valores de contratos muito altos. O próprio contrato do Whiteside, o contrato do Dragic é muito alto. Aí tem o contrato desses jogadores como o próprio Tyler Johnson, o James Johnson e o Kelly Olynyk. Você acha que o Heat tem uma capacidade de ir realmente longe, mantendo esse elenco por 2, 3 temporadas? Ou você acha que foi um tiro no pé o Heat ter dado esses contratos tão longos? Olha, Pedrão, acho que a gente se surpreendeu com o sucesso que teve em suas mãos. Eu acho que a direção com o comando do Pat Riley é uma das melhores direções da liga. Eu acho que a equipe do Miami é muito bem administrada. Foi uma equipe que conseguiu juntar os valores, teve a sua fase de ouro na liga, fez bastante sucesso. Eu acho que nem eles mesmos esperavam que o Spoelstra se mostrasse um técnico tão bom como ele se mostrou na última temporada. Eu acho que o Heat, na tentativa de manter o embalo e tentar algum free agent de peso, ele acabou assegurando esses contratos para criar uma base. É uma coisa, parece esdrúxula a comparação, mas uma coisa mais ou menos como o Boston Celtics fez. A questão é que o Boston Celtics se rondou, na minha opinião, de talentos mais valiosos e acabou conseguindo entrar aí free agents como o Gordon Hayward, por exemplo. Mas, na minha opinião, o Heat procura fazer uma temporada de afirmação e criar uma base para trazer uma estrela para levantar o time. Quem sabe, como eu vou falar sobre o Bulls na próxima equipe, quem sabe talvez o Heat não tenha o Wade de volta, por mais que veterano, um símbolo para tentar agregar qualidade e levantar a equipe. Eu acho que o Heat paga pelo preço de um sucesso instantâneo, jogadores jovens, jogadores desacreditados fazendo sucesso, e o Heat paga pelo preço do sucesso. Um sucesso merecido pelo trabalho do seu técnico e por essa organização que parece que é um time muito bem feito, Miami Heat. Já que você puxou a questão do Wade, só um comentário rapidinho. Eu concordo com você que o Pat Riley é um monstro na questão da gerência do time. Mas pra mim o maior erro possível de todos esses anos ali no Heat foi ter deixado o Dwayne Wade embora. Mesmo com o joelho ferrado, mesmo com tudo isso, a gente pode botar ele no hall de maior jogador da história do Heat, disputando ali fácil com o Alonzo Mourning esse posto. E em todas as temporadas que ele tinha jogado no Heat, ele nunca foi o cara que ganhou o maior salário da equipe, nenhuma delas. E tudo que ele queria era realmente a compensação financeira por toda a lealdade. O Pat Riley se recusou a pagar o que ele pediu. E hoje o Heat sente falta de um cara para liderar esse time, né? Mas realmente foi um tiro no pé o que o Pat Riley acabou fazendo, ainda mais que nessa mesma free agency eles deram o contrato do Tyler Johnson e 7 milhões é óbvio que é dinheiro, mas para uma equipe que não estava ambicionando muito naquela free agency, o Heat com certeza podia dar o contrato para o Wade e deixar o Johnson experimentar jogar no Nets, mas a equipe acabou fazendo o contrário, mas não deixa de ser um grande planejamento, né? A gente pode dizer, só para fechar, que o Heat trocou o Dwayne Wade pelo Tyler Johnson e o Kelly Olynyk, por exemplo. Se valeu a pena ou não, fica a critério de cada um, mas como o Ângelo disse, o próximo time que a gente vai falar agora é o Chicago Bulls, e tá com você, Ângelo. And now, the starting lineup for your Chicago Bulls. Pedrão, o Chicago Bulls foi aos playoffs, ficou em 8º, assim como o Miami Heat, com 41 vitórias e 41 derrotas, nos critérios de desempate, que, ao meu ver, se eu me lembro bem agora, é o confronto direto. A equipe do Bulls
acabou indo para os playoffs, e a equipe de Chicago acabou na temporada passada começando com um lineup projetado de Rajon Rondo, Dwayne Wade, Jimmy Butler, Nikola Mirotic e o Robin Lopes. A equipe do Bulls foi apenas a 19ª equipe mais jovem da liga, com uma média de 26,9 anos de idade, e foi uma equipe que investiu bastante na questão de uma experiência capitalizada no nome do Dwayne, provou uma equipe meio ineficiente. Tinha 102,9 pontos por jogo e tomou 102,4 pontos, tendo apenas 0,03 de positividade. Foi uma equipe também que não soube aproveitar muito bem o espaçamento de quadra da nova NBA e teve apenas 44,4% de field goal, ficando na 25ª posição nesse quesito. E só denotando aqui justamente a questão que eu até engasguei um pouco na fala, mas é que eu estava pesquisando aqui. O Chicago Bulls, ele venceu 2 partidas contra o Heat na temporada passada, e por isso acabou conseguindo no critério de desempate a posição nos playoffs. Fazendo uma análise do Bulls na temporada passada, foi uma temporada de começos. A equipe perdeu o Tom Thibodeau para o Minnesota Timberwolves. A equipe parecia disposta a fazer mudanças na sua estrutura, tinha trocado o Derrick Rose, tinha feito movimentações para poder trazer Cameron Payne, trazer jogadores mais novos, e o que eu posso observar é que na temporada passada o Bulls foi uma grande bagunça, mas foi uma equipe que o talento acabou falando um pouco mais do talento que a experiência. Foi uma equipe que acabou se jogando no meio de um mar de instabilidade, mas acabou aos trancos e barrancos conseguindo criar uma sustentação para poder chegar aos playoffs. O leste estava competitivo e o Bulls, sem muito brilho, acabou chegando lá. Foram os times considerados um pouco Robin Hood, porque ganhava de times grandes, mas acabava entregando a paçoca para as equipes menores. E foi uma temporada que marcou principalmente a ascensão do Jimmy Butler como franchise player do Bulls. A equipe também marcou um pouco a questão da recuperação do Rajon Rondo para a liga, um jogador que ainda mostrou que podia ter lenha para queimar. E a equipe, aos trancos e barrancos, acabou chegando nos playoffs. Nos playoffs, acabou perdendo na primeira rodada para o Boston Celtics por 4-2, mas a equipe do Bulls parecia que ia aprontar uma surpresa. Ganhou os 2 primeiros jogos lá na cidade de Boston, mas depois, juntamente no momento que o Rajon Rondo sofreu uma lesão na mão, a equipe acabou sucumbindo, não tendo poderio de fogo para poder substituir o armador, e a equipe cedeu à força do elenco do Boston, que era realmente superior. O Hoiberg, na temporada passada, apesar de classificar a sua equipe para os playoffs na sua primeira temporada, foi um treinador muito criticado, foi um treinador que estava na berlinda para ser demitido, e a diretoria do Bulls passou por momentos muito conturbados, principalmente pelo contrato do Wade, um contrato muito pesado para um veterano. A equipe esperava apostar mais na juventude, e o Bulls acabou na free agency de 2017 sofrendo uma mudança de identidade visual muito grande. A equipe trocou o Jimmy Butler para Minnesota e recebeu jogadores jovens como o Chris Dunn, o Zach LaVine e uma pick de draft que acabou virando o Lauri Markkanen. É curioso porque esse troca foi muito criticado, as pessoas esperavam que o Butler fosse mais valorizado. O Boston Celtics já tinha oferecido ativos interessantes pelo ala da equipe do Bulls, mas a direção do Bulls, nesse caminho de muita contestação,
acabou trocando o Butler. E tratando dos movimentos do Bulls na Free Agency, o Bulls acabou, por meio da troca, trazendo o Chris Dunn e o Zach LaVine, acabou assinando com o Justin Holiday, que estava no New York Knicks, e acabou draftando também o Lauri Markkanen com a pick que absorveu do Wolves. Saíram o Rajon Rondo, que fechou com o Pelicans, o Jimmy Butler, que foi trocado, o Michael Carter Williams, que foi para o Hornets, o Geoffrey Lauvergne, que foi para o Spurs, e o Anthony Morrow. A equipe acabou ainda não reassinando com o Nikola Mirotic, que é um agente livre restrito, e foi uma das decepções da temporada passada. Esperava-se mais da temporada do Mirotic. Ele parece ser um jogador que não consegue desempenhar todo o seu potencial mostrado no Real Madrid. Parece ser um jogador que caminha para se tornar um role player na liga, de limitações de jogo bem claras. E essa free agency do Bulls, trocando seu franchise player por numa troca bem duvidosa, acabou demonstrando a insatisfação do Dwayne Wade. Quando ele voltou ao Bulls, hoje fica mais clara a imagem. Ele queria mais dinheiro do que realmente jogar na sua cidade natal. Os reports apontam que o Wade ele vai concordar e vai assinar um buyout com a equipe do Bulls nas próximas semanas, se tornando um agente livre novamente. E a equipe do Bulls, diante dessa análise, não tem como não falar que ela vai cair no elevador do basquete. A oitava colocação já foi uma surpresa para o Bulls na temporada passada, uma equipe muito bagunçada, e na próxima temporada o Bulls praticamente está decretado a ficar fora dos playoffs. Somente uma mudança no Hoiberg, os jovens talentos se conectando muito bem para a equipe poder acabar surpreendendo. O Bulls tem o lineup projetado para a próxima temporada com Chris Dunn na armação, Zach LaVine na armação, Dwayne Wade, se permanecer, na ala, Bobby Portis no ala pivô e o Robin Lopes no pivô. Pedrão, a pergunta que fica para você é a seguinte: esse processo de reconstrução do Bulls está sendo manejado da maneira correta? O Bulls talvez não deu um passo meio fora da curva ao trocar o Butler dessa maneira por ativos não tão interessantes e acabar não satisfazendo o projeto que o Wade esperava com a equipe de Chicago? Angelo, eu realmente acho que, como você falou, podia ter se conseguido ativos muito mais interessantes em troca do Jimmy Butler, que é um dos melhores two-way players da liga, ou seja, que consegue atacar e defender, né? O Chris Dunn e o Zach LaVine, além da pique, que era uma pique alta, são bons jogadores, mas o LaVine teve mais tempo para mostrar o seu basquete e ficou marcado realmente só pelas dunks impressionantes, e não pelo seu jogo completo. E o Chris Dunn foi uma quinta pick que muita gente antes da temporada inclusive falava que ele rapidamente tomaria o lugar do Ricky Rubio no Minnesota, que não conseguia jogar, não conseguia fazer nada quando tinha tempo de quadra. Perdeu espaço para o Tyus Jones, cara de segunda rodada. E enfim, o time não... O Jimmy Butler mostrou pelas suas ações que não estava com tanto interesse de deixar o Bulls, até porque o Jimmy Butler é um cara novo, você pode fazer um rebuild em volta dele, você não precisaria trocá-lo. Enfim, agora o time não tem praticamente perspectiva nenhuma. Pelo menos, acredito eu que manteve as suas picks, então ter um time ruim vai favorecê-los a pegar bons jogadores no draft, mas eles já podiam ter uma base mais sólida, creio eu, além de já ter essas picks, muito possivelmente picks muito altas nesses drafts que virão, nesse próximo, no outro ainda, já ter alguns jogadores que eles podiam ter mais certeza, jogadores jovens com um futuro um pouco mais bem definido. Concordo com a sua opinião. O Bulls
deu uma bola fora e foi uma das equipes que, na opinião, no senso comum, assim, foi uma das piores movimentações na pós-temporada de 2017 da NBA. Mas não vamos ficar só no Bulls como decepção. A gente vai falar de outra equipe que fez uma péssima free agency. Pedrão, com você na 7ª posição do leste, o Indiana Pacers. Now fans, let's meet your Pacers! Ângelo, pra mim não foi tão péssimo assim, mas vamos lá. O Indiana Pacers teve uma média na temporada passada, uma média de 27 anos na sua equipe, muito puxada pra cima, muito, por exemplo, pelo Al Jefferson. O time acertou 47% dos arremessos de quadra, que é uma boa porcentagem, levando em conta o time como um todo. Na temporada passada, o Pacers terminou na 7ª colocação, com 42 vitórias e 40 derrotas, uma vitória a mais que os dois últimos times que a gente citou agora, né? Além disso, jogou a primeira rodada dos playoffs contra o Cleveland Cavaliers, e a gente pode dizer que, apesar do 4-0, tiveram pelo menos ali os 2 jogos que foram bem legais. Principalmente, a gente pode até afirmar que o Indiana Pacers esteve muito mais perto de ganhar um jogo do Cavs do que o Raptors, por exemplo. Então, já é um ponto positivo para o time na temporada passada. Falando em temporada passada, o time tomava 105.3 pontos por jogo e fazia 105.1, que é bem neutro ali, mostrando inclusive isso sendo refletido inclusive no recorde do time, que foi bem parecido. Na temporada passada, o time saiu jogando com Jeff Teague, Monta Ellis, Paul George, Thaddeus Young e Miles Turner. Bem, era a 2ª temporada do Miles Turner. E ele foi assim uma grata surpresa para o time na primeira temporada dele, já mostrando que numa liga carente de bons pivôs, ele poderia vir a ser no futuro um dos grandes pivôs dessa liga. Se não um dos melhores, pelo menos ali no top 10, né? Vamos dizer assim. O Jeff Teague tinha sido recém-chegado ao Indiana Pacers, que tinha abrido mão do George Hill, mandando ele para Utah e adquirindo Jeff Teague de Atlanta. O Monta Ellis é um veterano que é importante, que foi importante no time em certa medida, principalmente mais para o começo da temporada, mas com o decorrer da temporada, seu jogo foi caindo cada vez mais, ao contrário do que aconteceu com o Paul George, por exemplo, que foi um jogador que começou bem capenga a temporada, inclusive não foi pro All-Star Game, mas, por exemplo, teve um mês de março sensacional, e a gente pode afirmar que ele foi o principal responsável por levar o Indiana Pacers aos playoffs. O time na temporada passada tinha um novo técnico, né? Tinha o Frank Vogel, estava há bastante tempo no Indiana, foi responsável, por exemplo, por aquela campanha do time da temporada 12-13, que foi uma ótima campanha com por exemplo, o nosso querido Roy Hibbert jogando barbaridade. E o Nate McMillan assumiu o comando do time e conseguiu até implementar um sistema de jogo bem interessante, bem parecido com o do Frank Vogel, com um ritmo mais cadenciado. Não era um time que corria muito, apesar do Jeff Teague ser o armador. Ele foi um cara que mudou um pouco sua característica para pensar um pouco mais o jogo na temporada. Quando a gente viu o time entrando nessa temporada, a primeira grande mudança que surgiu foi a saída do Larry Bird da gerência do time, que a gente já comentou nos nossos primeiros programas, falamos bastante sobre isso, de como isso poderia afetar o time. E o que aconteceu foi que o time realmente aderiu ao rebuild, né? O primeiro passo disso foi trocar o Paul George, e numa troca que muita gente criticou, muita gente falou que o Paul George valia bem mais do que foi conseguido em troca dele, que foi com o Oklahoma City Thunder adquirindo o Victor Oladipo e o Domantas Sabonis, sem a adição de picks, e só apenas esses 2 jogadores.
É óbvio que são bons prospectos que prometem, assim. O Victor Oladipo já tá mais tempo na liga e a gente já espera um pouco menos dele. O Sabonis não conseguiu jogar bem na temporada, então por isso também foi muito criticada a troca. Mas além deles, o time adquiriu, primeiramente via draft, o TJ Leaf, que é um jogador um pouco limitado, e o Ike Anigbogo também, que é um big man mais voltado para a defesa. Assinou. Aí eu já considero que o time mandou bem nessas assinaturas na agência livre. Com o Darren Collison, o ex-armador do Sacramento Kings, um contrato de 2 anos. O Bojan Bogdanovic, que começou a temporada do Nets, foi pro Washington e agora assinou com o Pacers, ganhando uma boa bolada. E trocou pelo Corey Joseph. Esse é um movimento que eu achei muito interessante do time, porque o Corey Joseph é um dos armadores mais subestimados da liga e está esperando só uma oportunidade para tentar de vez assumir a titularidade de algum time. E eu acho que a briga vai ser boa entre ele e o Darren Collison. Até porque um time em rebuild tem pouca pressão. O time perdeu, como eu já disse, o Paul George. Perdeu por meio de uma troca o CJ Miles. Também entrou em acordo com o Monta Ellis para dispensá-lo. E também o Aaron Brooks e o Jeff Teague via free agents. Com isso, a projeção do time titular para essa temporada é Darren Collison, Victor Oladipo, Bojan Bogdanovic, Tadeusz Young e Miles Turner. Para essa temporada é muito difícil a gente não dizer que o Indiana Pacers não vai cair. Então, no elevador do basquete, o Indiana Pacers vai cair. Muito provavelmente vai ficar fora dos playoffs. E vai ter uma pick boa no draft, que é exatamente, a gente pode dizer que é exatamente o que esse time espera. Montou uma base jovem ali com o contrato longo do Victor Oladipo. Espera-se um pouco também do Domantas Sabonis, o Corey Joseph. E também teve a esperteza de assinar, por exemplo, com o Darren Collison por não longos anos, para ter ali nas suas mãos quando o contrato dele acabar, eles possivelmente vão ter que renovar com seus jogadores jovens, e eles pensaram muito bem nesse sentido. Ângelo, a minha pergunta para você do Indiana Pacers meio que no mesmo sentido que você perguntou para mim sobre o Avery Bradley. Agora eu vou perguntar para você sobre o Miles Turner. Você acha que o Miles Turner pode elevar o seu jogo a ponto de realmente brigar ali por estar no All-Star Game desse ano? Olha, eu acho que tudo depende de como vai estar armado o esquema do Nate McMillan para estruturar essa equipe do Indiana Pacers da próxima temporada. Não que eu não goste do Miles Turner, mas eu acho um prospecto que ainda precisa de desenvolvimento em outras áreas do seu jogo. Acho que é um prospecto que, principalmente para um pivô, se diferencia pela sua bola de fora, mas precisa ser mais preciso na seleção dos arremessos, ser mais preciso na intensidade do seu jogo. Então eu acho que ele é um prospecto que precisa ser polido, e para a posição de disputar o All-Star Game no Garrafão do Leste, ele está atrás de outros prospectos que devem sofrer uma ascensão, como o Kristaps Porzingis, por exemplo. E eu acredito que o Turner vai sim viver sua melhor temporada na liga, já vai para a sua 3ª temporada, vai ser um jogador mais amadurecido, um jogador que muitos apostavam que ia ser boost na época do draft, mas vingou na liga. Eu acho que ele deve ter médias boas, mas eu acredito que ele pode ser o começo de uma nova identidade do Pacers. Mas é um jogador que eu acho que ainda precisa se aliar com outros jogadores de um núcleo mais jovem, como o Sabonis, como o Oladipo, e se fortalecerem para ele poder ser realmente o líder de algum movimento. Eu acho que é um bom jogador, mas que ainda está num estágio um pouco para trás. Precisa de um pouco mais de paciência. Eu acho que agora ele vai ter essa paciência nessa equipe do Pacers, que deve entrar no rebuild. Então, com isso, fecho minha análise do Indiana Pacers. Passamos agora à última análise do dia. E o Ângelo vai falar pra gente sobre o Milwaukee Bucks, que é um dos times que mais promete diversão
entrando nessa temporada 2017-2018. Tá contigo, Anjo. Olha, o Bucks ficou em sexto do leste com um recorde de 42 vitórias e 40 derrotas, ou seja, ficou muito apertadinho ali aquele final do leste ali com Atlanta, com Milwaukee, com Indiana, com Chicago, com Miami. Foi bem nos detalhes assim, o final de classificação. O Bucks começou a temporada passada com a projeção de estar com Dellavedova, com Chris Middleton, com o grego Giannis Antetokounmpo, com o Jabari Parker e com o Greg Monroe no pivô. Acabou que a equipe sofreu um pouco de modificação ao longo da temporada nesse lineup que estava projetado, porque o Monroe perdeu espaço, começou a vir ali como um sexto homem do banco, trazendo mais uma pontuação para a segunda unidade do Bucks. O Dellavedova perdeu espaço para o Malcolm Brogdon, que acabou ascendendo como uma das sensações, ganhou o Rookie of the Year da temporada 2016-2017, e o Jabari Parker acabou se lesionando, o que deu espaço para jogadores como o Michael Beasley, como o Thon Maker, para darem um passo à frente na rotação do Milwaukee Bucks. O Bucks, como é a sensação da liga, uma das equipes mais jovens, teve média de 25,6 anos, a 10ª equipe mais jovem da liga. E foi uma equipe que teve uma campanha, a seu saldo de pontos nas partidas mostram bem, porque a campanha foi meio a meio praticamente. Fez 103,6 pontos e tomou 103,8 pontos por jogo. O curioso é que a equipe do Bucks selecionou bem os arremessos, convertendo 47,4%, sendo a 4ª equipe com melhor aproveitamento de arremessos da liga na temporada passada. O Bucks vinha de uma temporada que tomou um passo atrás. A equipe tinha frequentado os playoffs na temporada 15-16. Pedrão pode acabar me corrigindo, não sei se foi uma errata, mas o Bucks ficou uma temporada fora dos playoffs e acabou decepcionando bastante a expectativa geral. Então, para a temporada, acho que a terceira temporada do Jason Kidd no Bucks, a equipe veio com uma proposta de continuar investindo nos seus jovens talentos e esperar no desenvolvimento máximo do Antetokounmpo. A equipe surpreendeu trazendo o Thon Maker via draft, um jogador do Sudão, um jogador muito alto, apostando justamente no jogador com as características próximas mais ou menos do Miles Turner, um jogador 5, um jogador da posição 5 que sabe arremessar. E a equipe também deu um contrato para o Dellavedova e acabou oferecendo para ele a posição de titular. Mas a equipe contou com uma surpresa muito agradável, que foi o Malcolm Brogdon. Selecionado na segunda rodada do draft de 2016, o Malcolm Brogdon acabou se mostrando um armador um faz-tudo e conquistou a posição 1. Eu não consigo me esquecer da vez que o Bucks foi jogar contra o Bulls em Chicago e o Brogdon acabou marcando um triplo-duplo. Foi a primeira vez que eu parei realmente para observar, que jogador é esse, joga bastante. E foi uma grata surpresa. O destaque fica para a continuidade do trabalho do Jason Kidd no Bucks. Continua prezando bastante pela defesa e pela rapidez, agilidade no contra-ataque, procurando as cestas fáceis. Isso justifica também o alto field goal da equipe. E o Bucks foi uma equipe que, apesar das oscilações, principalmente por perder o Parker, por ser uma equipe muito jovem e também por estar com um banco não muito consolidado, a equipe passou pelos seus altos e baixos na temporada. Foi uma equipe que, surpreendentemente, não fez tanto um aproveitamento bom do seu mando de quadra, mas conquistou muitas vitórias fora de casa. 19 vitórias das 42 vieram na estrada. E o Bucks acabou conseguindo a classificação para os playoffs para pegar o Toronto Raptors. É aí que a inexperiência pesou. O Bucks começou muito bem, começou surpreendendo. Eu apostei como uma equipe que ia tirar o Toronto dos playoffs, mas a equipe acabou perdendo fôlego. O banco com Jason Terry, ele trazendo uma experiência, não respondeu à medida que era esperado.
a equipe do Bucks acabou se perdendo justamente nessa inexperiência e nessa falta de um elenco consolidado. Assim, a equipe do Wisconsin acabou mais uma vez prematuramente dando adeus aos playoffs na primeira rodada. Acabou perdendo a série por 4-2 para a equipe do Toronto Raptors, mas a equipe sai com um saldo positivo pelo desenvolvimento do Giannis Antetokounmpo. É aí que a gente chega na agência livre do Bucks. A agência livre do Bucks teve dois movimentos basicamente, 2 movimentos de chegada, 2 movimentos de saída. Chegaram via draft o DJ Wilson, selecionado na primeira rodada, e o Sterling Brown, selecionado na segunda rodada. DJ Wilson procurando trazer mais uma questão da bola de 3 pontos para a equipe e fazer com que a equipe não se baseie só na questão do contra-ataque e na procura da cesta muito fácil. A equipe do Bucks acabou perdendo o Jason Terry e o Michael Beasley. O Michael Beasley acabou indo para a equipe do New York Knicks. Eu acho que a palavra que resume bem a free agency do Bucks é estabilidade. Foi uma equipe que procurou dar uma manutenção nas suas peças, é uma equipe de mercado pequeno, então não pode se dar o luxo de fazer tantos investimentos, tentar atrair os grandes jogadores. É uma equipe que tenta se consolidar via draft. Então, mais uma vez, a equipe aposta na manutenção do seu elenco e na ascensão do Giannis Antetokounmpo, que viveu uma temporada mágica, liderou a equipe do Bucks em todas as estatísticas principais e foi pro All-Star pela primeira vez. E foi pro All-Star pela primeira vez como titular já. Fez bastante sucesso e a equipe do Bucks se tornou uma xodós da liga. É uma equipe que muita gente aponta como uma equipe de muito futuro, uma equipe que deve brigar nas cabeças na próxima temporada. E por isso, na nossa projeção no elevador do basquete, o Bucks sobe. O Bucks sobe, deve ser uma subida gradual, vai brigar ali deve tomar a posição que era do Atlanta e deve disputar a posição com o Toronto Raptors e com o Washington Wizards. Acho que pode pesar novamente a falta de reforços para o banco da equipe, mas a ascensão do Antetokounmpo, a recuperação do Parker e a consolidação do Brogdon, o céu é o limite para a equipe do Bucks. É uma equipe que promete fazer muito barulho na próxima temporada e é uma equipe que deve se consolidar como uma das potências da liga na próxima temporada. O Giannis Antetokounmpo é um jogador que veio desacreditado no draft, mas surpreendeu bastante, e a equipe do Bucks parece se encaminhar bem para um futuro promissor. Pedrão, a pergunta que fica para você quando se trata do Bucks é a seguinte: a equipe do Bucks parece crescer, mas como eu falei aqui, ela não se movimenta muito na free agents, principalmente pela questão de ser um mercado pequeno. Até que ponto você acha que a equipe do Bucks pode se desenvolver somente via draft? A equipe do Bucks acaba atraindo jogadores via free agents, mas ou jogadores com um contrato muito pesado, ou jogadores considerados role players. Bem, Ângelo, é um ponto interessante esse, porque o maior movimento que a equipe fez nos últimos anos via free agents não deu certo de jeito nenhum. É o Greg Monroe, que foi um cara disputado por vários times, acabou escolhendo o Bucks. Foi titular na sua primeira temporada, mas quando o Jason Kidd assumiu de vez, ele não encaixava no esquema da equipe e foi pro banco, né? E o time vem escolhendo muito bem no draft e vem sabendo aproveitar o que muitos times consideram muitas vezes inútil, que são as escolhas de segunda rodada e até mesmo as de fim de primeira. Prova disso é o Malcolm Brogdon, que é um jogador de segunda rodada e foi o melhor calouro do ano. Mas você manter o time via draft, por via de regra, não dá muito certo. Mas eu acho que no caso do Bucks ainda é a melhor solução, porque parece que o time dá uma empolgada quando vai pra free agency. Aquela pessoa que não visita muito aquele lugar e quando chega lá tenta vai muito pra cima, assim. E escolhendo bem no draft, você encontra muito talento. Até porque o Bucks tem um bom time e vai brigar
por uma posição alta nos playoffs e deve ficar ali com a pique na casa ali entre 20 e 25, né? 18 a 25 por ali. Nessa faixa do draft é onde os times começam a escolher jogadores que já não são tão novos, às vezes não tem tanto potencial, mas impactam a sua equipe já assim que chegam. O DJ Wilson nesse draft foi um pouco duvidoso, porque muita gente considerava outros jogadores antes dele, né? O próprio Patton e outros jogadores. Não, desculpa, o Patton saiu antes dele. Mas tinham outros jogadores que às vezes eram um pouco mais falados do que ele. Mas o Bucks ele não entra no draft vendo os melhores ainda disponíveis. Ele sempre entra no draft já com o nome certo para ser escolhido. E é o nome certo que eles acham que vão encaixar no time deles. O Thon Maker tem muito a mostrar ainda. Então, quem sabe? Eu acho que está dando certo. Para mim, o Bucks deve manter esse caminho. Boa, Pedrão. Essa foi a última análise de hoje. Semana que vem, no podcast da semana que vem, a gente vai voltar ao Oeste. A gente vai estar falando de Utah Jazz, de Los Angeles Clippers, de Houston Rockets, de San Antonio Spurs e de Golden State Warriors. Fell on my face and I woke with a scar. Another mistake living deep in my heart. Wear it on top of my sleeve in a flick. I can admit that it did look like yours. Why you resent every making of his? Tell me your purpose is petty again. But even a small light I can burn a bridge. Even a small light I can burn a bridge. I can feel the changes. O basquete se aproxima do fim da sua revisão de temporada e a gente vai se aproximando das equipes que realmente tiveram um papel de protagonismo. Agora vem as análises mais cabeludas, porque essa free agency está sendo maluca. Quando acabar as retrospectivas, a gente vai fazer um grande apanhado das movimentações que aconteceram nessas semanas, enquanto está rolando a retrospectiva do basquete. Tem Kyrie Irving no Celtics, tem outras mudanças. E por hoje é só. Com o meu destaque final, eu quero agradecer aos ouvintes do Brascast, especialmente ao Felipe, que é um ouvinte que sempre está nos comunicando, falando sobre como está o podcast, sempre está acompanhando o podcast. Então, Felipe, eu agradeço bastante a sua audiência e agradeço a audiência também do Pedrão e esperar que semana que vem o Diego esteja com a gente. Pedrão, seu destaque final do podcast de hoje. Como o Ângelo disse, a partir da semana que vem já temos o top 5 do Oeste e o Ângelo tocou rapidinho ali. A gente vai falar muito mais sobre o grande boom que aconteceu nessa semana, que foi a troca entre o Cavs e o Celtics, quando a gente for falar desses dois times, que vai ser daqui a 2 semanas, né? Então é só vocês acompanharem o Brasquete, que a gente vai chegar lá para falar sobre o Kyrie Irving e o Isaiah Thomas. No mais, a gente agradece todo mundo que está ouvindo, assim como o Ângelo agradecer especialmente o Felipe, o nosso maior apoiador. Pedir especialmente a divulgação é uma coisa muito importante pra gente, porque sem público, o público é o que faz a gente continuar fazendo o Brasquete. Então, se você é um ouvinte e acha que tem pessoas que vão gostar do nosso conteúdo, se puder passar para eles, por favor. Mas no mais, esse foi o Brasquete dessa semana. Fiquem ligados e até a próxima. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the